do PSD. Próximo orador, vereador Rubinho Nunes, do Patriotas. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, com certa preocupação, a gente teve o Colégio de Líderes hoje, onde foi anunciado que a Câmara vai encerrar as atividades e já ficou muito claro que nos próximos dias o governador deve decretar o lockdown, deve colocar São Paulo na fase vermelha ou na fase roxa. É consenso que a gente vive um período catastrófico, são milhares de mortos todos os dias, os números do Covid são preocupantes e não existe outra medida a se fazer nesse momento. Por outro lado, pouco antes da sessão, recebi uma ligação de uma senhora, Dona Inês. Dona Inês muito preocupada porque estava vendo as notícias do governador que eventualmente fecharia os comércios, fecharia os empreendimentos do Estado. E ela que me dizia que aos 9 anos começou a trabalhar como boia fria na colheita de algodão. Aos 12, para ajudar a sustentar os outros 6 irmãos, começou a atuar como empregada doméstica. Aos 18, quando veio para São Paulo, que era do Paraná, passou a trabalhar numa empresa de pastilhas na produção. Aos 25, era balconista num supermercado, quando se casou então com um prensista e veio a ter seu primeiro filho. Ela então fazia pontas montadas numa empresa de abrasivos como bico e vendia roupas para sustentar a casa. A Dona Inês, quando seu marido conseguiu os valores do Fundo de Garantia, nos idos de 1995, abriu uma loja de R$ 1,99. Com essa loja, ela melhorou as condições da família, conseguiu formar seus 2 filhos, um em Direito, a outra em Gestão. Trabalhando nessa loja de R$ 1,99, ela melhorou o padrão da família. Só que, infelizmente, ela não vai conseguir superar um novo lockdown e vai ter que encerrar as atividades da loja. A Dona Inês, senhora Presidente, é minha mãe. Foi nessa loja que ela conseguiu me formar. Foi nessa loja que eu comecei a trabalhar, aos 12 anos de idade. E é essa loja que vai ser fechada por conta do lockdown. Eu entendo a preocupação. São milhões de vidas que têm que ser salvas. Só que junto com essas vidas que têm que ser salvas, nós temos que voltar os olhos para os comerciantes, para os empresários. São milhares de empresários que já fecharam as atividades na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Infelizmente, eu não pude fazer nada além do que estava ao meu alcance para ajudar minha mãe a manter a loja dela funcionando, que muito provavelmente deve encerrar as atividades nos próximos dias, depois de 20 anos. Mas como vereador, eu posso fazer muito aqui por São Paulo. E eu vejo que é a obrigação de cada vereador criar medidas para que os comerciantes possam trabalhar, para que os donos de restaurantes, de bares, tenham medidas para atuar. E eu vejo que, às vezes, as medidas de experimento e erro do prefeito, do governador, pecam pelo absurdo. É óbvio que a gente tem um presidente terraplanista que nega a pandemia, que muito prejudicou no combate ao Covid. Preferiu gastar bilhões em emendas para eleger o atual presidente da Câmara do que comprar vacinas, que seria a lógica de qualquer gestor. Mas não cabe aqui ficar reclamando do presidente da República e sim tomar medidas. E aí fica um apelo ao governador, ao invés de restringir totalmente o comércio, que tal exigir que aquele comerciante que abra, amplie o alvará, se está fechado em 10 horas, que se atua em 10 horas, que passe a atuar por 14 horas, com uma limitação da quantidade de pessoas que vá trabalhar, que se isente as tarifas e os impostos sobre os uberistas e sobre os taxistas para reduzir o custo da corrida e tirar a população mais carente das filas do transporte, que se aumente a frota de ônibus ao invés de reduzi-la, tornando assim o contato reduzido, criando medidas eficazes para que o comércio também volte a atuar, que outras pessoas que geram emprego, geram renda, possam voltar a empreender e assim criar meios para que o comércio volte a subsistir, que essas pessoas, ao saírem da crise de saúde pública, também tenham meios para sair da crise financeira que se alastra sobre o país. Infelizmente, esse é o retrato de milhares de empresários, esse é o retrato de milhares de pessoas. E, infelizmente, nossos governadores estão numa queda de braço,
pensando na eleição de 2022. Só que se não tomarmos medidas reais, talvez nem tenhamos condição de realizar uma eleição em 2022. Acho que está na hora de pensar um pouquinho mais em políticas públicas e deixar o negacionismo, deixar o populismo de lado e sim atuar de forma a resolver o problema de saúde e também resolver o problema de quem empreende. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Rubinho Nunes. Próximo orador, a vereadora Ruth Costa. Próximo oradora, a vereadora Sandra Santana.